olha o que o William James vai dizer para a gente, né? Ele diz o seguinte, ó, ele é considerado por muitos, né, o maior psicólogo americano. Ele diz o seguinte, ó, ele acreditava que a biografia era um tema fundamental para quem tentasse estudar a natureza humana. Biografia, narrativa. Tá? Ele argumentava que se alguém quisesse aprender sobre as diferentes abordagens da experiência humana, era muito mais importante entender a vida de pessoas notáveis do que conhecer as teorias ou sistemas desenvolvidos por elas. William James, pai da psicologia americana, ele dizia o seguinte, olha, gente, você quer entender desse comportamento humano? Presta atenção na biografia de quem escreve as teorias, mais do que na própria teoria. E aí, é impossível não falar de Viktor Frankl, criador da terceira escola de psicoterapia de Viena, na Áustria. Viktor Frankl, imagino que a maioria aqui já conheça, mas rapidamente, Viktor Frankl, ele era uma pessoa superdotada. No ensino médio, ele já se correspondia com o Freud, que a gente tanto falou aqui hoje, mandava cartas para Freud, depois ele foi ser aluno de Freud, depois Adler, criador da segunda escola de psicoterapia de Viena, que era a psicoterapia individual, que já não aceitava tanto as ideias de Freud, mas pensava assim, olha, na verdade não é libido, não é essa pulsão por prazer, na verdade não é isso que move o ser humano. O que move o ser humano é a busca pelo poder. O que move o ser humano é a busca pelo poder. E daí vem aquilo que vocês já ouviram falar, que é o complexo de inferioridade, certo? E aí, Frankl foi ser aluno de Adler. Frankl era o aluno mais jovem de Adler, para você ter uma ideia. E aí, daqui a pouco, Frankl foi evoluindo ali nos seus estudos e ele pensou o seguinte, olha, mas não é só isso, né? Tudo bem, a gente tem essa busca pelo poder, mas, na verdade, nossa, o que move o ser humano é a busca pelo sentido da vida. E aí ele cria uma psicoterapia toda baseada na busca pelo sentido da vida. A busca pelo sentido da vida. Tanto que ela se chama logoterapia, né? Uma das acepções da palavra logos é sentido. Muito bem, Frankl começou a escrever os manuscritos dessa linha de terapia dele, só que aí Frankl era judeu. E aí começa a ocupação nazista na Áustria. E aí Frankl foi mandado para 4 campos de concentração em 3 anos. E lá naquele campo de concentração, inclusive eu tenho um curso sobre isso, que se chama Em Busca de Sentido, baseado no livro dele, do Frankl, Em Busca de Sentido, em que ele narra esses acontecimentos. Lá naqueles campos de concentração, Frankl teve que encarnar a teoria dele. Ele teve que encarnar a teoria dele. Nesse sentido, eu sigo o conselho do William James, maior psicólogo americano que já existiu, e eu vou olhar a biografia de Frankl em comparação com a biografia de Freud. Ah, meu amigo, incomparável, incomparável. Frankl viveu coisas terríveis que vocês podem imaginar o que é um campo de concentração. E esse cidadão saiu maior do campo de concentração do que ele entrou. O que é isso? Isso é justamente a personalidade. É a capacidade de você articular na sua história o que te acontece, de tal modo que aquilo é absorvido de um jeito que te torna melhor do que você era antes. Melhor do que você era antes de até coisas terríveis como o campo de concentração acontecerem com você. Mas para isso você tem que ter uma personalidade grande, como era a personalidade de Frankl. Isso é tão poderoso, que nos lembra até o filósofo espanhol do século XX, Ortega y Gasset, que disse aquelas frases célebres que todos vocês já conhecem também, que é: eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não salvo a elas, não salvo a mim. Isso significa o seguinte: você é você com suas características biológicas, você é você com as características hereditárias que você herdou de seus pais, você é você com o seu temperamento, nós vamos falar amanhã, não perca a aula 9 horas da noite. Você é você com tudo isso que tem em você, mas inserido numa circunstância.
Você tem essas características aí na Lua, flutuando lá no espaço sideral? Não, você está inserido numa circunstância. E essas circunstâncias mudam. Essas circunstâncias mudam o tempo inteiro. E aí a gente tem que ter essa capacidade de salvar as nossas circunstâncias, que é justamente articulá-las na nossa história, de modo que a gente saia maior, né, do que a gente entrou. Mesmo em circunstâncias difíceis, mas para isso é necessário maturidade. Né? Para isso é necessário enxergar o sentido em cada circunstância e decidir com base nisso, e não com base simplesmente naquilo que eu desejo, naquilo que é gostoso, naquilo que é fácil, naquilo que é prazeroso, naquilo que os outros vão me aplaudir. Não, eu tenho que ter uma noção do que são os valores inegociáveis. Eu tenho que ter uma noção do que é a verdade.